casa, sairemos daqui da forma que chegamos. Aleluia, Jesus. Quero essa noite parabenizar ao pastor Nelly, a todos os obreiros. Eu pedi que o menino saísse correndo para comprar uma lembrança. Eu queria dar uma lembrança para todos os obreiros aqui essa noite, mas infelizmente todos os comércios já estavam fechados. Eu queria dar uma palavra de motivação, de incentivo para os obreiros, para as suas esposas, mas infelizmente o menino me trouxe ela disse: olha, pastor, está tudo fechado, mas dia 17 eu vou estar aqui de volta, aí eu vou trazer o teu presente lá de Petrópolis. Vou trazer lá de Petrópolis. Eu pedi para sair para comprar agora, só que os comércios já estavam fechados. Mas eu quero louvar a Deus pela tua vida, por esse terceiro congresso da escola dominical, que realmente o profeta Oséias esteja sempre firme no coração dessa igreja, no coração desses obreiros, aonde ele disse: sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É através da escola dominical, através da oração, através do estudo, que você vai aprender como conhecer o Senhor. E eu quero rapidamente, porque nós precisamos voltar a Petrópolis. Eu tenho obreiros aqui que saem de casa às 5 horas da manhã para trabalhar daí a pouco. Então eu não vou me alongar. Eu não vou usar essa noite aqui uma temática designativa de pregação. Não vou, para que eu não possa me prender e resumir dentro de um tempo. Mas essa noite eu preciso que você abra a sua Bíblia rapidamente, uns 10 minutos aqui. Abra a sua Bíblia do livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse. Você consegue entender bem o que está escrito aí? A revelação diz que Jesus olha para o teu irmão e diga: ele vive. Diga para o teu irmão: ele vive. Agora posso te fazer uma pergunta? Você tem certeza disso? Você tem certeza disso? Olha que eu vou pegar. Você tem certeza disso? Ele vive? Ele vive? Aonde? Oi? Aonde? Então pode bater palma para o Senhor. Aleluia. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Se ele vive, você vai ter a certeza e a convicção de que o Senhor trará uma revelação ao meu e ao teu coração essa noite. O meu e o teu Deus é aquele que apanha tudo e faz nada, apanha nada e faz tudo. Eu não sei de que forma tu saiu da tua casa e veio a esse lugar. Qual é o teu propósito aqui essa noite? Mas uma coisa o meu Deus me manda te dizer: essa é a noite da tua vitória. Deus vai mudar a história da tua vida, a história da tua casa, a história do teu ministério, a história da tua família, e o teu milagre vai sim acontecer. Apocalipse capítulo 3, versículo 10 diz assim: visto que guardaste as palavras. Pode ter alguns tipos de versão aí, traduzida, corrigida, interpretativa, exegésica. Nós podemos ter algumas traduções. Então eu vou na linguagem original. Visto que guardaste as palavras, ou da minha paciência, ou da minha perseverança, assim eu também te guardarei no dia da grande tribulação que há de vir sobre o mundo, para tentar e pôr em prova aqueles que habitam. Aqueles que habitam. Jesus vive. Jesus vive. Vive aonde? Você vive. Você vive. Vive aonde? Oi? Vive aonde? Então o câncer não vai te pegar, o maconheiro não vai te pegar, o tiro, a bala perdida não vai te pegar. Sabe por quê? O Deus do céu que vive, ele manda te dizer que vai te guardar na terra. Aleluia! A promessa que temos essa noite é que o Deus que vive no céu é o Deus que vai me guardar e vai te guardar na terra. Ah, pastor, mas a minha vizinha jurou me pegar ainda hoje. O meu vizinho disse que vai lá com 38 na minha porta e me mata ainda hoje. O 38 dele no mínimo tem 7 balas. A tua bazuca tem 36.183 e é tiro por segundo, para a glória de Deus. Quantos têm uma arma poderosa chamada Bíblia? Apanha ela, levanta para cima e diga: Deus que está no céu, eu estou na terra e serei guardado por ti essa noite. Nós precisamos ter a certeza do Deus que nos guarda.
cuida de nós. Porque, pastor, na maioria das vezes os que nos falta, o que está faltando na maioria das vezes na igreja, é nós termos a certeza de quem nós servimos. Aleluia. Nós precisamos ter a certeza do Deus de que somos. Há muitos crentes andando de cabeça baixa, pastor. Há muitos crentes que andam mancando. Há muitos crentes que quando você diz a paz do Senhor, irmão, como está? Ele já está com uma lágrima no canto do olho, para contar as suas desgraças e as suas mazelas. Mas essa noite eu quero te dizer, tu serve a um Deus poderoso, e quando te perguntarem como vai, ainda que não tenha dinheiro, a mulher esteja casada, o filho esteja doente, tu vai dizer, vai tudo bem, porque o Deus que eu sirvo é o que complica hoje, mas descomplica amanhã para a tua glória. Quantos podem glorificar a Senhor essa noite? Há muitos crentes do século 21 que não entendem quando o Senhor fala, eu vou te guardar na terra. Eu pedi para comprar uma lembrança para vocês e é ela que eu vou trazer no dia 17. Porque quando você tem certeza, pastores, do Deus a que tu serve, o pastor, quando ele tem certeza do Deus a que ele serve, primeira coisa que ele começa a não ser é soberbo. Segunda coisa que ele começa a não ser autoritário. Terceira coisa que ele começa a não ser ditador, porque ele entende, quando olha daqui para baixo, que o sucessor dele está sentado lá, é aquele que põe o joelho no chão, é aquele que ora pela madrugada. E se alguém nessa noite já disse para você, o pastor não te vê, a pastora não te vê, os dirigentes de grupo não te vê, diga: Jesus Cristo mora no céu, e ele está me vendo essa noite, ele está vendo o meu esforço, e ele vai recompensar. Quantos querem a recompensa de Deus essa noite? Levante a tua mão, glorifica o nome dele, adora o nome dele, adora o nome dele. Por um minuto, adora o Senhor essa noite. Quando você tem certeza do Deus a quem tu serve, tu não tem medo do que vão falar de você. Certo dia, a minha cunhada, missionariamente, chegou um dia, eu convidei ela para ir, em 1984, eu convidei minha cunhada na casa da minha mãe, para ir em um congresso de jovens que eu estava realizando no Quarteirão Brasileiro na época. E ela frequentava um centro espírita, ela era espírita desde menina, foi apresentada lá. E ela olhou para mim e disse assim: eu não entendo vocês crentes. Vocês sempre chamam a gente para ir na igreja, assistir o culto, mas lá mesmo vocês não vão. Eu disse: claro, vocês não convidam. Ela disse: então ele está convidado para estar comigo dia 28 de setembro, porque eu vou receber o Joãozinho e uma outra colega vai receber a Mariazinha, e nós vamos distribuir pipoca e nós vamos distribuir cola. E eu disse: que horas é? 2h15 para as 3 eu estava sentado lá. Eu disse: Mariazinha, não tem como passar hoje. Joãozinho pipoca só amanhã. Para a glória de Deus, e minha cunhada hoje é missionária para a glória de Deus, porque ela pode entender, aleluia, ela pode entender que o poder do verdadeiro evangelho não é aquele que simplesmente faz comichar o teu ouvido, mas é aquele que faz arder o teu coração, porque não sai na tua boca o que está no teu ouvido, só sai na tua boca o que está no teu coração. Se o teu coração está cheio de glória, abre a tua boca, vai ver o que vai sair. Quer ver? Quer ver? Quer ver?
irmão. E ele agora foi comer salgadinho na barraca do que está tomando cerveja. Vendia um pé de moleque de primeira qualidade. A exemplo disso, está aí uns 150 quilos. E começamos a plantar sementes de que o mundo não tem que vir até a igreja. É a igreja que tem que ir até o mundo. Você sabe, olha só, segura aí. Você sabe por que o mundo entrou dentro da igreja? Você sabe? Porque a igreja parou de saquear o mundo. Se você essa noite se levantar e dizer como profeta de Deus, eu vou saquear o mundo, tu vai despovoar o inferno e vai povoar o céu da glória de Deus. Quantas festas eu passei e eu fui olhado de cara torta. Já chegou esse crente para acabar a festa. Ei, eu não sei quantas vezes a Adriana, missionária Adriana, falou, já chegou esse crente chato aí, mas hoje ela pode provar que a estadia daquele crente chato lá fez dele uma crente alegre hoje para a glória de Deus. Ei, você precisa entender aonde tu tem plantado semente, porque Deus vai te guardar. Se estiver acontecendo um tiroteio aqui também, não passa lá não. Se tu escutar o pipoco, não passe. Porque Deus diz que tu não deve tentar ele. Não passa. Se você vê uma cobrinha se arrastando, não bote a mão e segura na cabeça não. Ela vai te picar venenoso, tu vai morrer. Agora se ela Picar e tu não vê, ela não te mata. Se a bola vem de onde tu não está vendo, ela pega outro caminho. Até porque tu escuta comigo. Toda pessoa que morre por dor eventual, que é a chamada bala, o que é bala perdida para você? O que é uma bala perdida para você? Você já parou para pensar o que é uma bala perdida? Ué? Não existe bala perdida, irmão. Tu toma cuidado, ela ainda não te achou, mas ela já achou alguém. Não existe bala perdida. Ela sai com o endereço. Se ela não for no próprio, ela sempre procura alguém. E aí depende do lugar aonde você. Quem já viu milagre perdido? Quem já viu milagre perdido, adora ao Senhor. A mesma bala que procura alguém no meio do caminho para ela vitimar. O mesmo Jesus essa noite está passando no caminho e quer encontrar alguém lá para ele abençoar.